as sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo Vai chega, começar falar sobre a história. Então nós estamos olhando para o livro de Atos dos Apóstolos e nós temos observado aí, enfatizado das três chaves que apontamos para a interpretação de Atos. Nós temos focado em uma dessas chaves. Quais são as festas? Essas chaves são as festas, Transição das alianças e as duas casas de Israel. Porque ao falar em restauração, aí entra então as duas casas de Israel. E não somente para a interpretação de Atos, como também de todo o Novo Testamento, essas três chaves são importantes para compreendermos os evangelhos, os atos, as cartas, o Apocalipse, etc. E as festas todas, elas aparecem no livro de Atos. E é claro que na literalidade a gente vai ver com mais frequência as quatro primeiras, já as três últimas, a gente veria através da meditação da Palavra de Deus e somando aos profetas. Aí então a gente conseguiria ver as três últimas. E Atos é muito fantástico porque a gente vê o momento exato, o momento X da história, onde a sombra do Pentecoste passa a ser realidade no Atos 2. Mas uma das festas que aparece com tamanha frequência é as primícias em Atos. Porque sempre que a gente vê, ao decorrer de todo o livro, a gente vê o termo que nós estamos aí tratando, e eu quero concluir, ou seja, eu quero dar mais uma continuidade hoje, ressurreição, ressurreto, ressuscitar, ressuscitou. A gente está vendo que ali está falando de primícias, porque a ressurreição de Cristo aponta para as primícias. E em Atos a gente vai ver os apóstolos testemunhando de Cristo. Como eles iriam testemunhar de Cristo? Através da ressurreição dele. Então, vai ter capítulos, Vamos falar de capítulos, uma vez que a gente fala para ajudar no sentido do entendimento. Mas bom é a gente olhar para não só Atos, mas para todos os livros das Escrituras e sabendo entender quando de fato termina um capítulo e quando de fato começa outro. Somente por a gente ir para a Bíblia com esse pensamento, a gente já vai conseguir entender muitas coisas. Não ficar focado de fato em capítulos. Enfim, eu já falei sobre. Mas nós apontamos a ressurreição nas viagens de Paulo. Eu estou devendo aí o pós-viagem de Paulo, os capítulos posteriores às viagens, apontando a ressurreição. Eu vou voltar a fazer isso, Na verdade, eu não escolhi assim numa sequência. Veja que eu comecei falando da partir das viagens de Paulo, apontando a ressurreição. Depois eu falei do capítulo 15, que já seria ali a transição entre primeira e segunda viagem de Paulo. Olhamos ali para os eventos relacionados à ressurreição. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que quando está falando em morte, seja a morte de Cristo ou morte de um outro personagem, a gente já tem que ter em mente a ressurreição. Por quê? Porque todos os mortos hão de ressuscitar. Tanto os que fazem parte das primícias, quanto aqueles
que não farão parte das primícias, e quanto também aqueles que ressuscitarão e serão absolvidos no grande trono branco, né? Que seria uma outra história. E é uma mensagem que também é preciso entender muitas coisas para chegar a esse entendimento. Não é o motivo nesse momento de falarmos, mas eu quero hoje falar a respeito da ressurreição, olhando para os capítulos anteriores aos eventos de Paulo, que a gente vai ter aí capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É claro que Paulo aparece no 9, né? No 7 ele já aparece, mas no 9 a ressurreição dele. Mas quando ele toma realmente assento no livro de Atos, é do capítulo 13 em diante, qual seria a segunda etapa do livro, onde Paulo é quem domina, sendo que a primeira etapa quem domina é Pedro. E no capítulo 1 a gente tem ali o próprio Cristo ressurreto. Então, isso que eu peço. Olha para a palavra de Deus desta forma. Procure entender o âmbito espiritual, o que Cristo está querendo nos passar com tudo isso. Não fique focado somente em um texto, em um capítulo isolado, mas olha toda a palavra. E no capítulo 1, então, a gente tem o próprio Cristo ressurreto. E depois, no capítulo 2, onde temos ali a conversão do Pentecoste literal para o Pentecoste espiritual, né? Ali a descida do Espírito Santo. E após aquela descida do Espírito Santo, a gente vai ver que vai ter argumento dos povos que vão questionar aquilo, né? Como pode povo de tantas partes falando, né, com suas próprias línguas, de um idioma diferente, etc. E daí Pedro vai tomar o lugar e vai apontar a ressurreição de Cristo. Então aqui a gente já tem no capítulo 1 o próprio Cristo ressurreto, onde Lucas ainda ia dar uma introdução do livro. No capítulo 2 a gente tem já Pedro apontando a ressurreição de Cristo para aquelas pessoas que ali estavam. O assunto se estende no capítulo 3, após Pedro curar aquele paralítico que havia ali no templo, na porta do templo, esperando receber algo. Aquilo vai gerar uma fala de Pedro. Aquilo vai gerar um discurso de Pedro perante aquele povo todo. E novamente Pedro vai citar Jesus ressuscitado. Então a gente vai observando no capítulo 2, 3. O assunto se estende. No capítulo 4, novamente a gente vai ver a ressurreição de Cristo aparecendo. Então veja bem, né? Todos esses capítulos, quais temos Pedro falando, testemunhando sobre a ressurreição de Cristo, temos que ter em mente as primícias, porque a ressurreição de Cristo fala das primícias. É aquele negócio que a gente sempre fala, né? Páscoa, morte de Cristo, e a morte dele causa efeitos, e não tem como ficar isento desses efeitos. Por isso que a gente está vendo no capítulo 2, a gente está vendo Pentecoste, a gente está vendo primícias, né? Uma festa ligada à outra. Tá? E no capítulo 5, a gente já vai ver ali, não vai aparecer no capítulo 5 a palavra ressurreição, mas a gente vai ter ali duas mortes, de Ananias e Safira, aquele casal. Veja bem, né, como que é a palavra de Deus.
E daí, é claro, se você acompanha todo o livro, acompanha todo esse tema, você vai entender a mensagem do capítulo 5. Então ali a gente tem aqueles dois que vão morrer, e sempre que a gente vê falar em morte, a gente já tem que associar com ressurreição, aquilo que nós falamos, independente se seja pessoas que farão parte das primícias, né, salvos, ou se serão aqueles que não farão parte das primícias. Todos os mortos irão ressuscitar um dia. A volta de Cristo, né? Todos, desde a antiguidade que morreram, irão participar, farão parte da ressurreição. Não vai ficar ninguém sem ser ressuscitado. Então, se a gente cai no livro de Atos, principalmente com essa mentalidade, a gente já vai ver que quando está falando em morte, já está apontando para as primícias, está apontando para a ressurreição, seja pertencentes à igreja ou não. Já vem tudo esse cenário em mente. Então, no capítulo 5, a gente vai ver esse relato no capítulo 5, né? E corrigindo, né? No capítulo 5, ainda vai aparecer também Pedro falando sobre a ressurreição de Cristo, né? Eu acabei esquecendo, mas agora eu lembrei. Vai aparecer sim, porque essas mortes que acontecem ali vai desencadear conflitos, temores nos corações das pessoas, quais vão sentir temor por Deus, os salvos ali, e vai acontecer uma onda de milagres, onde a sombra de Pedro as pessoas serão levadas para passar pela sombra de Pedro, e vai haver muitas curas, e os sacerdotes vão sentir ameaçados com isso, né? E vão levar Pedro à prisão, e novamente lá Pedro vai falar sobre o Cristo ressuscitado, no capítulo 5, para as demais autoridades ali, né? E, enfim, então a gente observa aí desde o capítulo 1 até o capítulo 5, onde a gente está lidando com a ressurreição, né? Claro, lidando com as primícias, né? Mas lembre-se que primícias está colado com ela Pentecostes, Páscoas e Asmos, que na verdade são as obras de Cristo. Então, é dessa forma que Jesus espera que nós olhemos para Cristo, porque ao falar em Cristo, estamos falando em tudo isso. Ao citarmos Cristo, estamos citando as festas. As obras dele estão expostas nas festas. Eu volto ainda fazendo mais um áudio, onde a gente vai dar continuidade do 6 em diante até chegar ali ao capítulo 12, olhando para eventos relacionados à ressurreição.